Peço só um pouquinho para começar ali. Peço escusas por ter lido o seu currículo sem iniciar a gravação Imagine, sem, e sem já, esse excesso de formalismo, estamos entre iguais aqui. professora Rafaela, fique à vontade. Por tempo que achar pertinente, é muito bem-vindo novamente. Agradeço. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui nessa tarde, finalzinho de tarde de sexta-feira. Eu agradeço imensamente ao convite feito pelo professor Dr. Décio Franco Davi. Eu tive com ele, nós fizemos um convite para que ele palestrasse aqui na UAB Uberlândia e foi encantadora a fala do professor Décio pela competência que ele está na presidência da Anacrim, pelos seus trabalhos acadêmicos. É sempre uma honra aceitar o convite de um dileto amigo e estreitar ainda mais, né, eventos de estudos científicos sobre direito penal econômico, com uma referência que é a pessoa do professor Dr. Décio. Então, muito obrigada de coração e aos ouvintes, espero ser breve, eu, eu sei da infinidade de trabalhos e cansaços, né, no final da semana. Eu vou destacar aqui para que a gente possa deixar o assunto que foi o assunto da minha tese de doutoramento junto à Universidade de São Paulo em 2018, defendido em 2018, que vai ser publicada agora com as atualizações pela editora De Plácido, quem nós estamos aí com uma série de parcerias. Eu gostaria de iniciar falando sempre do problema, né? Qual que seria o problema de pesquisa quando a gente lê um título como esse de uma tese, né? Os trabalhos acadêmicos, eu percebo que muitas vezes, até no momento em que eu fiz essa tese mesmo, a gente vive no âmbito da academia e se esquece muitas vezes da utilidade prática que esse trabalho tem que representar para a sociedade. E, e esse período de maturação da tese serviu justamente para isso. Né? No período de escrita, eu acabei ficando um pouco ausente daquela advocacia criminal pesada frente às empresas, e nesses últimos 2 anos, participando ativamente aqui de defesas criminais pesadas, frente ao GAECO e em outras, eu pude amadurecer, ou estou em fase de amadurecimento sobre essa questão dos delitos econômicos, de desobediência administrativa e o silêncio da administração pública. Então, eu queria compartilhar com vocês, e antes de mais nada, queria ouvir as críticas, né? Eu quero que os senhores estejam aí em caráter de paridade para fazerem críticas, sugestões, até porque a gente está fechando a edição aí nessas últimas semanas de julho, início de agosto. Então, eu quero ouvi-los também ao final e críticas para que eu possa melhorar a tese, né, o trabalho aí, fruto, né, um bebê que eu dei à luz. Bom, então o problema de pesquisa é o que todo acadêmico ou pós-graduando passa aí noites, né? Qual que é o meu problema? Qual o problema que eu vou tentar resolver e no que eu pretendo trazer uma contribuição criativa, uma solução jurídica mais condizente aí com a realidade prática. Então, o problema que eu me debrucei foi analisar, né, por que eu percebia na legislação penal econômica e principalmente nos crimes ambientais a quantidade de delitos reportados pela doutrina brasileira e estrangeira como delitos de desobediências administrativas. Então, o meu problema foi exatamente adentrar, aprofundar no estudo desses, né, o que seriam esses tipos penais econômicos de desobediência administrativa e associar esse conceito a situações em que a gente tem situações de omissão por parte da administração pública, né, diante desses tipos penais. E fazendo mais uma questão hipotética sobre esse problema, a depender do modelo de assessoriedade
do direito penal econômico em relação ao direito administrativo, que também tutela a ordem econômica adotado, qual seria o significado dogmático, penal e as questões político-criminais desse silêncio administrativo diante de autorizações administrativas, sem ofender, né, os princípios de unidade do ordenamento jurídico, da segurança jurídica e os princípios penais, constitucionais atinentes à última ratio, né, de intervenção do direito penal. Então, a delimitação desse campo de pesquisa, na minha visão, traria algumas questões a repercutir no âmbito da tipicidade, tanto formal quanto material, a partir dessa ideia de desobediência administrativa no âmbito penal econômico, e me propus a tentar investigar como que essas técnicas de tipificação podem ou não existir, e se elas obedecem ou não a princípios, né, da legalidade, da ofensividade e da última ratio. E para compreender o tema, eu lancei mão de uma base importante, o que nós tínhamos no Código Penal sobre, né, quando os doutrinadores no âmbito de direito penal econômico citavam, esse tipo penal mais parece uma desobediência administrativa. Eu fui, então, no artigo 330, caput do Código Penal, que trazia a seguinte redação, né, desobedecer a ordem legal de funcionário público. E aí, apesar desse, né, quando a gente lê o 330 do Código Penal, a gente fala, nossa, mas um tipo penal muito pequeno, né? O conteúdo incriminador desse tipo penal, essa desobediência ali trazida pelo direito penal, que a gente chama de nuclear, tradicional, né? É a base, ou pelo menos assim, é uma base para que a gente possa compreender o conceito de desobediência administrativa e para compreender as demais desobediências transcritas no direito penal especial, que no caso, né, o direito penal econômico. Então, nesse sentido, os delitos econômicos de desobediência administrativa como um problema de pesquisa trazem consigo um núcleo ou verbo, qual seja desobedecer. Né? O que é desobedecer? O professor Décio escreveu sobre corrupção no setor privado, escreveu sobre delitos de acumulação no âmbito da proteção penal do meio ambiente e outras obras, o direito penal econômico dele, que é uma obra fantástica. A gente vê que em muitas situações nós estamos tendo ali por parte da doutrina. Eu entendo que uma desobediência pode significar, né, a leitura de algumas fontes, uma conduta de obediência com atraso ou uma demora na obediência. E quando eu falo também, remeto a esse verbo, né, desobedecer, eu posso também apreciar essa conduta como uma obediência de forma diversa da prevista, né? E para outra gama de autores que os senhores vão encontrar, nós vamos analisar esse verbo núcleo desobedecer como um modo de atuação definitivo ou cabal por parte do agente, num sentido que é um sentido mais generalizante, de descumprimento de uma ordem legalmente imposta. Então, decorrente desse último entendimento, a gente passa a analisar, por exemplo, que o agente ou um particular não cometeria uma desobediência quando, por meio de, por exemplo, da execução do ato, ele, através de outra forma, por exemplo, através de outro meio de execução do ato, ele alcançasse o cumprimento da ordem legal. Então, o retardo de um ato não configuraria, em tese, essa desobediência nessa perspectiva, né? Então, toda desobediência, ela implica num elemento normativo de desobedecer a uma ordem legal, o que demanda
análise da legalidade, tanto para compreender a legitimidade de quem que é a autoridade, né, que vai proceder a referida ordem. E também esse aspecto de que, quando eu trabalho esse elemento normativo de desobedecer a uma ordem legal, eu estou expurgando do âmbito da tutela do direito penal todas as condutas que se resumam ao descumprimento de ordens meramente convencionais, morais, ou de natureza, que a gente fala, não estritamente legal, em razão dos princípios atrelados à ideia de ultima ratio. Mas também em relação à consagração da exigência da atuação penal como uma forma exclusiva da proteção de bens jurídicos, que é o que a gente aprende lá nos primeiros períodos de faculdade, né, os princípios elementares ou básicos do direito penal. Então, quando eu trabalho essa noção de compreensão da desobediência, a análise inicial do estado da arte, é importante a gente destacar que também, não só doutrinariamente, mas jurisprudencialmente, é um delito subsidiário, né, que somente pode ser caracterizado em situações em que o descumprimento dessa ordem emitida por essa autoridade não seja objeto de uma outra imputação, de um outro tipo penal mais grave ou mais específico, ou de outras sanções administrativas, civis ou processuais. Então, nesse aspecto, o que me levou a pesquisar e que me chamou a atenção, né? Eu tenho um direito penal econômico, que em vários momentos utiliza tipos penais reportados pela doutrina como desobediências administrativas. Então, nesses casos, a ordem legal a ser emitida pela administração pública no âmbito econômico, né, esperamos, então, para uma conciliação com os princípios penais, que essas ordens sejam legítimas, taxativas, claras, para que essa desobediência não seja um instrumento de excesso de arbítrio do Estado, para fins de satisfação de interesses próprios, escusos, né, ou de dominação ilegítima. E aí, a gente, voltando, assim, quando a gente volta em clássicos da dogmática penal, como von Lich, a gente lembra, o professor Décio é professor de Direito Penal, parte geral, lá em São Paulo, a gente fez monitoria voluntária para a professora Helena Lobo, né, dando aula para os alunos lá, e foi muito proveitosa. Eu lembro de falar, e falo em sala de aula, muito essa questão que o direito penal, essa lição de von Lich, que ele é a magna carta do delinquente, não é uma mera, né, uma mera, digamos, expressão usual, mas é, de fato, uma expressão que reporta a limites, não só para se coibir aos atos ilícitos praticados pelo particular em relação à sociedade em geral, mas também para destacar os limites em relação ao Estado punitivo, tá? Então, o Estado também deve guardar a obediência à lei em relação à forma como ele aplica as sanções aos particulares. Por mais que alguns desembargadores pensem que não, né, por aí no cenário de um país chamado Brasilândia, né, tirando Brasilândia, nos estados democráticos de direito, todos, invariavelmente, estão sujeitos ao império das leis. Então, eu sempre recordo essa lição do von Lich para os dias atuais, para a interpretação dos tipos penais também de direito penal econômico. Bom, então, quando a gente faz essa breve análise, a gente vai falar o seguinte: mas o que isso vai influenciar no papel prático? O que isso tem a ver com a omissão, com o silêncio da administração pública? Né? O que a desobediência administrativa, a tipificação dela no direito penal econômico, qual que é o nexo com a relação das situações de omissão da administração pública? E aí eu trago que, tanto no Brasil quanto em outros países, a gente sabe
que a administração pública, ela se rege também por termos principiológicos. No Brasil, a gente tem o LIMP, né, e outros princípios decorrentes do artigo 37 da Constituição Federal. Então, a gente tem percebido aí o crescimento da máquina estatal, a falta de controle sobre os seus agentes, né, agentes que representam muito mal e porcamente a administração pública, com perdão da palavra, mas a gente vê que, sem generalizações, né, mas há um excesso de assuntos para que um único agente, muitas vezes, resolva, e isso acaba generalizando uma série de situações ou formas inativas ou de omissão da administração pública. E, por sua vez, o que isso gera, né? É comprovado aí que essa situação consagra a chamada ineficácia do Estado. Então, essas ações deliberadas de classes políticas e de grande parte de agentes públicos, conluiados ou não com agentes econômicos, fazem com que as instituições, dentre elas a administração pública, não funcione como a coletividade, como nós, né, cidadãos, almejamos ou esperamos a partir das designações constitucionais e legislativas. E aí a gente vê um espaço amplo para que a corrupção e outras formas de atos desonestos e desviantes dos interesses públicos possam aí ser praticados diuturnamente. Então, eu falei com o professor Décio aqui no início, a gente presencia uma situação de desgoverno, não só no Brasil, mas em outros países também. Não é uma jabuticaba, né, o desgoverno. Ele é evidenciado sempre quando a gente percebe um aparato de um sistema normativo que acaba impedindo o bom funcionamento da coisa pública, deveria ser o contrário, né? Então, práticas de desgoverno a gente identifica quando os mecanismos de contra-organização possibilitam a distorção, a paralisação, a mora de uma organização, né? E ela, assim, atuando, não atua de forma aceitável. Então, dentre as várias formas de desgoverno que a gente considera como uma situação de perniciosidade, porque os deveres administrativos não são observados nessa situação, acaba por influenciar o mau funcionamento da administração, e com isso eu acabo correlacionando as questões de acessoriedade administrativa no direito penal econômico. Então, analisando-se, né, a omissão sobre, né, principalmente sobre a questão da teoria do silêncio da administração, sobre os tipos penais que reportam ao direito administrativo. E aí eu até passei para vocês um slide, assim, sobre alguns pontos para a gente seguir. Um primeiro problema, né, a questão da ordem econômica como bem jurídico penal. Então, eu falo muito em direito penal econômico, como uma necessidade dessa sociedade contemporânea, apesar de que a gente vê que desde Grécia e Roma, a gente tem a preocupação com as questões relacionadas a abuso de poder econômico, a questão de proteção da ordem tributária, mas detidamente, a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, e com os escândalos, né, que causaram aí a depressão norte-americana em 1929, a gente vê uma sensibilidade maior do direito penal em tratar ou tentar buscar a proteção daquilo que alguns autores chamam de ordem econômica. O Eros Roberto Grau, foi ministro do STF, até critica, né, esse termo, ordem econômica. Se é ordenado, não precisaria ser regulado, né? Então, a gente vê que há uma complexidade muito grande quando a gente vai tratar do bem jurídico penal, que se ocupa o direito penal econômico. Então, esse seria um primeiro entrave para se chegar na análise dessas técnicas de tipificação de desobediência administrativa, e em que pese, né, essas dificuldades, a gente vê que a Constituição
reprime no artigo 173, um capítulo próprio, de forma vanguardista, a dominação de mercados, a eliminação da concorrência, o aumento arbitrário de lucros, né, buscando aí os ditames da justiça social, mas daí a se referir à utilização do direito penal, né, como um mandado de criminalização, eu discordo, até porque a Constituição, ela é um limite para a intervenção penal, né, e não um rol taxativo de bens para que se possa criminalizar, para que se possa proteger. Então, pelas questões de fragmentariedade, última ratio, a ordem econômica, em que pese os prejuízos que que o abuso de direito, que o abuso de poder econômico possa gerar, tanto no âmbito das questões nacionais quanto no âmbito internacional, é importante a gente observar que a Constituição, ela delimita a utilização dessa via penal. Então, ela traz limites indeléveis, assim, que não podem ser transpostos pura e simplesmente por uma questão de discurso emergencial. Bom, então, por mais que a gente tenha aí o bem jurídico, ordem econômica, com uma natureza amplamente ambígua, o que vai repercutir também nas suas técnicas de tipificação, que a gente vai perceber, a gente consegue identificar, nesse cenário atual, por mais que esses bens jurídicos muitas vezes se expressem numa característica que o Renato de Mello Jorge Silveira fala de característica supraindividual dos bens jurídicos contra a ordem econômica, a gente consegue identificar a necessidade de tutela, a dignidade desse bem jurídico, pelo menos a prima facie, desde que interpretada a sua intervenção de forma sistemática com o texto constitucional e com os demais bens e princípios a serem tutelados. Então, citando aí o que a gente analisa das obras, por exemplo, do Luciano Anderson de Souza, professor da Universidade de São Paulo, para tutelar o direito penal econômico de uma forma legítima, né, nós temos que valorizar ou que buscar, dentro da análise desse bem jurídico, o seu componente humanístico, né, da valorização do trabalho humano, da justiça social, que são decorrentes de uma ordenação econômica. E também, né, de forma espiritualizada, de forma indireta, isso resguarda a segurança e a regularidade da própria estrutura da base econômica da sociedade. Então, eu não refuto Schienemann e Mata e Martin quando chamam os bens jurídicos protegidos nos tipos penais ambientais e econômicos como bens jurídicos espiritualizados, intermediários, mas eu acredito que a ordem econômica, ela traz, por exemplo, proteção de patrimônio, né, e o componente humanístico, pessoal, muitas vezes ele pode ser referendado. Agora, naquelas hipóteses em que ele não possa ser referendado, aí nós vamos ter os problemas, né, nós vamos ter um problema sério de legitimação. E aí que entra a questão das desobediências administrativas. Eu entro nesse campo da questão da desobediência para entender essa análise. Eu preciso entender que o fenômeno da acessoriedade é um fenômeno típico do direito penal ambiental e também econômico. E o que se entende, né? Eu vou utilizar o termo acessoriedade com 2 S, acessoriedade com C, como citam aí os espanhóis. Eu vou referendar aqui a tese da professora Helena Regina Lobo da Costa, no sentido de que essa acessoriedade, esse termo, né, utilizado com C pela maioria dos autores, e ela preferiu usar com 2 S, é uma grafia que descreve um fenômeno de que não só o direito penal ambiental, mas o direito penal econômico, ele é socorrido, ele é auxiliado, ele é assessorado pelo direito administrativo. Mas isso não quer dizer que o direito penal econômico necessariamente
é dependente ou acessório do direito administrativo. Então, ela traz essa expressão com 2 S para abarcar não só as questões de efetiva dependência, mas também para referir aquelas situações de mera complementação conceitual ou normativa. Então, eu coloquei para vocês que muitos já devem ter lido literatura sobre o tema. A gente tem aí vasta literatura, inclusive eu vou fazer o merchan aqui para uma grande amiga, que é a professora Chiavelli Facenda Falavigno, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, escreveu uma obra maravilhosa sobre o risco de deslegalização do direito penal, abordando essas formas de acessoriedade administrativa no direito penal, né, essa dependência relativa e os riscos de uma dependência absoluta do direito penal em relação ao direito administrativo. Então, a gente tem formas que são evidenciadas pela professora Helena e outros autores espanhóis, como Günther Heine, alemães, né, o Günther Heine e outros autores espanhóis, e a professora Chiavelli trata isso no livro dela. Nós temos situações em que o direito penal, não só o ambiental e econômico, mas em outras esferas também, do direito penal geral, mas principalmente nesse direito penal extravagante, uma situação ou de que o direito penal, para que seja compreendido o tipo incriminador, eu preciso de um conceito que depende de um conceito da administração pública, ou de uma norma, complementação, ela é uma norma que eu só vou conseguir interpretar se eu conseguir interpretar também a norma administrativa. Então, o reenvio, as técnicas de reenvio, que a gente pode conceber também na forma das leis penais em branco, né, de forma heterogênea ou de forma homogênea, que é um assunto para uma aula só. Mas o que me chama a atenção aqui para o assunto das desobediências administrativas e o silêncio da administração, professor Décio, colegas aí de Curitiba e do Brasil todo, o foco central é a forma de acessoriedade administrativa de ato administrativo. Então, nessa forma de complementação ou de dependência, eu vou ter um problema porque o tipo penal incriminador, ele vai ficar ali dependente de um ato da administração pública. Esse ato pode ser uma licença, né, uma autorização, uma permissão, em matéria ambiental, em matéria penal econômica. Então, quando a gente analisa a Lei 9.605, ou mesmo alguns tipos penais contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária econômica, e eu vou falar de alguns casos emblemáticos, a gente percebe o quê? Que para eu entender um detalhamento sobre os limites da licitude ou não dessa conduta, eu preciso verificar, né, qual que é a licença, qual que é a autorização e qual que é a permissão administrativa que é referida nessa norma. Então, eu tenho que fazer esse reenvio. E aí, o professor Luiz Greco, em artigo que até usei sobre o tema, ele fala que isso vai gerar alguns problemas, né, algumas tensões da legalidade estrita do direito penal e da discricionariedade administrativa no que tange a essas normas, não só no âmbito econômico, penal econômico, mas também no âmbito ambiental. Até eu estou separando, assim, essa questão de penal econômico e ambiental, porque apesar de compreender, por exemplo, que em alguns casos, né, assim como a Constituição trouxe, que a ordem, que o meio ambiente, ele está relacionado, ele tem que ser preservado de acordo com os princípios da ordem econômica e vice-versa, né, a ordem econômica só pode ser legitimamente, as atividades econômicas só podem ser legitimamente toleráveis, né, e suportáveis, desde que respeitem ali os patamares básicos de desenvolvimento sustentável, de preservação do meio ambiente, mas há alguns autores, como o professor Luciano
Anderson de Souza, que critica aí essa questão de que nem todos os tipos penais contra a ordem econômica não estariam abarcando os crimes ambientais, né? Então, fazendo aí essa ressalva. Então, o que essa questão do ato administrativo, né, essa situação de acessoriedade administrativa de ato, acaba por gerar, por exemplo, situações em que eu tenho um tipo penal que refere-se a um ato administrativo, mas e se esse ato autorizativo ou proibitivo, ele está eivado de um vício de legalidade? E se o particular ele age mesmo diante da ausência dessa licença, né? Mesmo que ele praticando esse ato, ele está agindo no sentido material conforme as exigências da administração, mas ele não tem formalmente aquela licença, mas agiu nos termos como o esperado pelo âmbito administrativo. Um outro problema que o professor Luiz Greco coloca, a questão que me chamou muito a atenção na pesquisa foi a questão da tolerância informal administrativa diante de determinados comportamentos do particular. Não sei se vocês aí já perceberam, principalmente em alguns tipos penais, quando a gente vai falar de loteamentos irregulares. Aqui em Uberlândia, a gente tem inúmeros casos que a gente vê, por exemplo, a administração pública está ali vendo, né, o particular construir, ele está buscando água, instalação de água, rede elétrica junto à administração pública, num local que não era um local edificável, um local em que não havia ali a permissão para construção. E a administração cedeu água, ele instalou rede elétrica e tudo mais, uma empresa, por exemplo, de loteamentos, e aí depois que estão todas as casas construídas, o loteamento foi feito um sucesso, a gente vê a administração pública notificando aquela empresa ou aquele particular e determinando até ao Ministério Público a promoção de elementos para promoção de ação civil pública e também para ação criminal de crimes contra o parcelamento do solo. E a gente pensa nesses casos, em outras situações ambientais também, a gente vê isso muito, como nos casos aqui em Minas Gerais, nos graves, né, vazamentos e situações assim que a gente está convivendo aí em Mariana e Brumadinho, e o risco, né, disso acontecer aí novamente na hora que virem as chuvas pela Vale e outras mineradoras, a gente vê a administração, né, tolerando comportamentos que são poluentes, comportamentos que são aparentemente ilícitos, e de um determinado momento, mesmo gerando ali aquela aparência de tolerância, né, de permissibilidade, gerando até muitas vezes numa confiança por parte do particular, né, de que a administração pública me concedeu água, me concedeu rede de esgoto e energia elétrica, porque está tudo certo, né? E depois ela vem com esse comportamento totalmente contraditório. Então, nessas situações de tolerância, o professor Luiz Greco coloca também, né, esse problema de acessoriedade administrativa, de ato administrativo. Então, situações de abuso de direito, quando essa licença ou essa permissão, ela é obtida com algum tipo de desvio de poder, ou com algum tipo de tráfico de influências, né, ou em situações mesmo que o particular excede nos direitos da licença ou na permissão para aquele determinado comportamento. Então, todo esse cenário da questão relacionada à assessoriedade administrativa, de atos administrativos, me levou a pensar o seguinte: o que os delitos, né, em que situação eu teria uma desobediência administrativa relevante e penalmente justificável, ou em que situações eu teria um ato de desobediência administrativa meramente
que não deveria ser legitimamente protegida pelo direito penal. E quando a gente vai comparar esses delitos de desobediência no direito penal em geral, né, que são os crimes de resistência, né, no 329 do Código Penal, eu tenho uma forma de desobediência, quando eu falo que alguém se opõe à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público, eu tenho ali, né, uma situação em que protege-se diretamente a autoridade e o prestígio de uma função pública, indispensáveis à liberdade da ação do poder estatal e à execução dessa vontade. Então, quando a gente analisa essas formas básicas de desobediência, o 330, como eu falei aqui com vocês no início da minha fala, né, que traz aí essa desobediência buscando o normal funcionamento da administração pública, com escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal. Eu gosto muito de um conceito que o André Stefan coloca sobre essa questão da desobediência num âmbito tradicional, no âmbito de direito penal geral, que a desobediência, ela salvaguarda a administração pública no que tange ao seu caráter cogente e vinculante, que emana de suas determinações e, secundariamente, a primazia do interesse público sobre o particular. Então, quando a gente vai interpretar isso que ele colocou, tanto no aspecto de desobediência geral, quanto em desobediências de direito penal econômico, a gente vê que é indispensável que a gente tenha condições materiais para que o agente possa, né, não cumprir essa ordem legal. Então, ele não tinha condições materiais de cumpri-la, né? Ele recebeu a ordem legal e mais, essa ordem, quando a gente fala ordem legal, é importante que a gente ressalte que nesse cenário que a gente fala, né, de desobediência, e eu estudei a fundo a concepção, a conotação histórica do conceito de desobediência, a gente vê que o direito de resistência, ele nasce, né, na história da humanidade, na filosofia e na sociologia, como um direito de resistência a agressões a direitos fundamentais por parte de autoridades administrativas e que, em algumas situações, a gente percebe, por exemplo, no Estado, o dever de obediência ao Estado em Bismarck. Essa justificação de que eu devo punir a desobediência é uma forma de apoiar ideologicamente o intervencionismo estatal. Então, essa teoria do estudo da desobediência, no início e na sua base, dar apoio, né? O tipo penal existe de uma forma histórica para dar apoio ideológico ao intervencionismo estatal, né? E lá em Bismarck gerava ali, dava cabo à industrialização na Alemanha na época e reconhecia aquela faculdade que o Estado tinha, pura e simplesmente de mandar e o cidadão de obedecer, pura e simplesmente isso. Então, essa teoria dos imperativos, né, que eu usei para entender o critério de desobediência administrativa, ela está, né, em análise sobre a questão do estudo das relações de poder. E essas relações de poder, né, estatal com a pessoa no Estado atuar, no desenvolvimento no Estado democrático, que a gente percebe, não é simplesmente uma obediência à cega, né? O cidadão, ele não tem que obedecer pura e simplesmente a situações que são arbitrárias, né? É um ato inclusive, democrático, em algumas situações, do cidadão descumprir a ordem quando manifestamente arbitrário ou ilegal for,
né? Não aqui gerando, né, um caráter de rebelião para que não cumpram ali os tipos penais contra a ordem econômica, porque eu estou me rebelando contra esse Estado abusivo, que agora está criando ali um imposto único que vai sacrificar no âmbito estadual os de ICMS, de impostos estaduais, pela briga, né? Vai tentar reduzir a briga entre estados e municípios, mas a União vai deter ali um controle maior. Então, a gente vê que muitas vezes, né, a análise de que o Estado de Direito, sim, tem o dever de sancionar, mas essa obediência, né, só vai ouvir obediência quando eu tenho uma ordem legitimamente emanada por uma autoridade que é competente. E isso tem que estar claro, né, tem que estar indubitável na ordem emanada por essa autoridade, tanto, né, na obrigação pelo particular de obedecê-la, quanto pelo próprio ente público no momento de sancionar. Então, eu não posso obedecer um comando inválido, um comando incompetente. E isso, baseando-se aí e transpondo para os crimes trazidos na legislação penal extravagante, a gente vê, por exemplo, eu citei aí para vocês, para a gente já caminhar mais para o final da apresentação, a gente vê que esse termo de desobediência administrativa em matéria penal econômica tem a ver com uma incriminação por pura quebra de dever, por um mandamento ou uma previsão administrativa que, às vezes, muitas vezes, perde até o conteúdo pormenorizadamente legalizado. E onde que eu achei isso? Né? Onde que a minha pesquisa achou essa ideia de desobediência administrativa em direito penal econômico? Eu analisei o projeto alternativo alemão, né, o Alternative Entwurf. Esse projeto alternativo alemão, ele trouxe uma noção de incriminação por simples quebra de regulamento. Em 1966, alguns professores alemães, eles se contrapuseram ao projeto governamental de 1962 e veio com uma série de propostas para buscar maior legitimação do direito penal frente à crise, né? Crise de identidade, crise de legitimidade. Então, as justificações, né, que o direito penal alemão tinha naquele cenário, por parte desse preâmbulo do projeto alternativo, vinha aí essa necessidade de aprofundar, ou pelo menos buscar uma legítima ou nova interdependência entre as esferas penal e administrativa. Então, nesse projeto alternativo alemão, em que pese as críticas, né, a gente acabou vendo uma maior ênfase aos delitos de perigo. Essa técnica de tipificação acabou surgindo, porque o projeto sugeria a tipificação para quem atuasse sem autorização administrativa, porque na visão 1966, naquele momento, verificava-se que havia um pouco caso com eventuais perigos à vida ou integridade física de outrem. E aí a gente entrando no cenário, então a desobediência administrativa, ela é um crime de perigo abstrato? Quando a gente vai analisar, por exemplo, autores que escreveram sobre os tipos penais de perigo abstrato, como Corcoy Bidassolo, a gente vê, por exemplo, que não se confunde, né? Mas ela traz uma espécie específica de delitos de perigo abstrato, como os chamados delitos formais ou de mera desobediência, que seriam aqueles tipos penais de perigo em que não se considera necessário realizar um juízo sobre a existência de perigo ex ante e um posterior juízo de imputação ex post, né, no que constate a existência de um perigo idôneo imputável a um determinado comportamento. Então, quando a gente vai identificar
as bases sobre, né, se seria ali correspondente à desobediência administrativa a um delito de perigo abstrato puro, né, na visão de, por exemplo, de Blanca Buergo, que é outra escritora espanhola, a gente verifica ali, por exemplo, que ela interpreta como meras infrações formais de desobediência uma técnica legislativa mais apropriada do direito administrativo do que do direito penal. Então, para um resguardar a última ratio, esse comportamento, ele deveria ser um comportamento, assim, materialmente desvalorado pela sua periculosidade real para os interesses da comunidade, para que ele pudesse existir essa técnica de tipificação. O professor Carlos Burran Pérez também já tratou no âmbito da seara econômica sobre essa definição dos delitos penais de desobediência administrativa no âmbito de perigo, e a gente vê que o que a gente busca aqui é identificar que, em alguns casos, né, a gente vai ter o que o Pier Paulo Cruz Bottini coloca, né, delitos de perigo abstrato que configuram como essa expressão, né, meras desobediências administrativas ou delitos de perigo abstrato como formais. Então, essa justificação do legislador para utilizá-los de uma forma, né, que se conseguisse ali gerenciar mais riscos dessa sociedade contemporânea, o uso dessa técnica em demasia, sem critérios de racionalidade, da referenciação ao bem jurídico, as políticas criminais ali abordadas, né, a gente acaba tendo, sim, uma utilização de uma técnica que pode ser, sim, ilegítima em algumas situações. E aí o Pier coloca, por exemplo, o exemplo do artigo 60 da Lei 9.605, né, da Lei de Crimes Ambientais, em que muitas vezes se confunde, né, nesses tipos penais. O que se protege é o bem jurídico, a função administrativa, ou, na verdade, nenhum nem outro, né? Logicamente, um direito penal que se pretende legítimo, ele não é que ele está proibido, usando aqui o Juarez Tavares. O Juarez coloca que a proteção, pura e simplesmente, funções da administração pública, acabaria por, se ela não estivesse referenciada a bens jurídicos de caráter pessoal, de caráter humanístico, acabaria por perder o critério de legitimidade. Mas eu entendo que, em alguns contextos, né, no âmbito do cenário econômico, a salvaguarda de direitos e liberdades, mesmo que pela técnica da proteção do cumprimento de uma ordem administrativa, desde que olhado por esses critérios, né, referenciados pelos princípios norteadores do direito penal, a gente acaba por funcionalizar essa proteção e buscar ali, em alguns casos, afastar as meras desobediências administrativas de desobediências administrativas que tenham um critério de ofensividade razoável e justificável pela utilização da via penal. Então, de prima facie, não são pura e simplesmente ilegítimos, né? Seria aí uma necessidade de chamar ali a interpretação desse tipo penal, mas com essas atenções aí de soar como ilegítima a mera desobediência administrativa. Bom, o que eu trouxe para nós aqui, para a gente aplicar essa questão e analisar com os critérios da questão da teoria do silêncio? Eu trouxe aqui alguns tipos penais de delitos econômicos em que a gente observa, por exemplo, quando eu coloco ali a supressão ou redução de tributo na modalidade do artigo 1º, inciso 5º, parágrafo único da Lei 8.137 de 1990. Esse delito, né, contra a ordem tributária,
quando a gente vai analisar nesse inciso 5º, eu tenho ali no finalzinho dele, né? Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, e aí, pulando, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Eu tenho ali uma situação de acessoriedade administrativa. Mas o que mais me chamou a atenção nesse dispositivo foi o seu parágrafo único, quando ele traz essa outra forma de tipificação, que é a falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria, caracteriza a infração prevista no inciso 5º. Então, essa falta de atendimento da exigência da autoridade, nesse prazo ali sucumbido, acaba por gerar uma hipótese de desobediência administrativa, que muitas vezes, né, não só no âmbito nacional, mas também outras legislações, o Martinez Burhan Pérez já evidenciou normas fiscais, delitos fiscais parecidos, e que não tem ali essa correspondência, né, que traz ali um delito de infração de dever, conduz a esses efeitos de administrativização do direito penal e amplia o instituto da tipicidade, fazendo que, por exemplo, situações de uma pessoa que está com não que é um sonegador, às vezes ele está numa inadimplência, uma questão meramente formal, mas ele não seja ali, né, no conteúdo material, um sonegador. Então, não há ali a exigência do componente fraude ou engano. E aí, me parece que isso é um aspecto que me soa temerário, né? O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da declaração de ICMS, o seu não pagamento, me parece ter tratado essa questão, essa infração de dever, descuidando dos aspectos político-criminais, mas principalmente dos aspectos de tipicidade que trazem ali esses delitos, né? Não nesse caso, no caso de estender as situações de apropriação, que nem sequer podem ali ser consideradas como ofensivas materialmente à ordem econômica e tributária. Então, me parece que essas desobediências, nessa criminalização da dívida de ICMS declarado não pago, a gente tem também uma mera desobediência, porque eu tenho, muitas vezes, uma ausência de dolo, né, um crime doloso, no que tange às exigências, né, de fraude e de um comportamento penalmente pernicioso, descaracterizando aí os aspectos de limitação à intervenção penal. Me parece que esse dispositivo, por exemplo, que eu acabei de ler para vocês, a pessoa deixou de atender a regras, exigências formais de 10 dias, né, e que acho temerário a administração tributária colocar ali como uma desobediência punível no âmbito criminal. E aí eu também citei aqui para vocês o delitos da Lei 7.492, né, o delito de violação de títulos ou valores mobiliários fraudulentos. A gente tem no artigo 7º, inciso 2, inciso 4º dessa lei, algumas situações interessantes também que a gente poderia aplicar essa questão, né, da interpretação dos critérios para analisar se essa desobediência administrativa é uma mera desobediência ou se ela é uma desobediência penalmente relevante. A gente vê que esse tipo penal de que o agente pratica o crime desde que ele pratique sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida. Aí aqui
eu tenho a utilização de uma série de instituições, né, bancos, sociedades de crédito, instituições financeiras, arranjos de pagamento, que são definidas pelo Banco Central, e aí essas pessoas, né, que exerçam essas atividades sem a autorização ali, ou em desacordo com essa autorização, às vezes, essa expressão, né, em desacordo, às vezes é uma questão meramente formal que poderia ser sanada no âmbito da administração do processo administrativo. E aí, por que eu associei a questão do tema da omissão, né, da administração pública? Porque o que isso teria a ver, né, a desobediência administrativa, e qual seria o contraponto com as hipóteses de omissão ou silêncio da administração pública? O tema da omissão, as formas de omissão da administração pública, os desdobramentos da teoria do silêncio administrativo, principalmente no âmbito penal, ainda encontra em situação de pouco, né? Esse assunto no âmbito administrativo é pouco legislado e pouco doutrinado no Brasil e em outros países. Mas a gente tem uma experiência no direito comparado e, graças a ela, a gente consegue ver o tema do silêncio administrativo como um tema que analisa os deveres da administração e faz com isso perceber que algumas formas de inatividade administrativas podem ou não ser suportadas pelo ordenamento jurídico. Então, quando a gente vai estudar as próprias prerrogativas e funções da administração pública, a gente vê que, por exemplo, quando a gente estuda esses conjuntos de regras e princípios emanados a partir do artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, trazidos, inclusive, na lei federal, na 9784 de 99, que é a lei federal que trata do processo administrativo, a gente vê os princípios norteadores da administração pública e dos seus entes no exercício dessas funções públicas. E dois desses princípios eu destaco aqui. São os princípios da legalidade e o princípio da eficiência. Esses princípios, né, eles são remetidos não só aos administrados, mas também à própria administração pública que está sujeita às leis. E quando a gente fala de eficiência, a gente está buscando aquela busca imanente à administração pública de aperfeiçoar os seus serviços, a prestação de serviços públicos, e também da duração razoável dos seus procedimentos, né, tanto judiciais quanto administrativos. Então, o que eu quis analisar sobre esse estudo dos deveres, dos direitos da administração pública, analisando-se no âmbito do direito administrativo econômico, que eu considero, a partir da literatura, como o quadro de competências de instituições públicas e privadas que serve para facilitar as intervenções do poder público na economia, né, para que a gente possa ter ferramentas de condicionar comportamentos de operadores econômicos. A gente verifica, assim, que no âmbito do direito administrativo e econômico, a gente tem vários poderes administrativos, né, regulamentar, sancionador, autorizador e supervisor, mas detidamente, quando a gente vai falar, por exemplo, no âmbito de degradação do meio ambiente, ou degradação da infraestrutura pública, ou de busca da eticidade, transparência nesse cenário internacional de compliance, conformidade, que a administração tem atendido, pelo menos no âmbito formal, a criação de leis como a Lei Anticorrupção, que trata da exigência de programas de integridade para a contratação com entes públicos, e também, né, buscando aí os entes privados a agirem também com eticidade e conformidade. Isso cresce, né, essa preocupação do direito administrativo, principalmente no âmbito econômico, para buscar ali formas de maior transparência nas decisões administrativas, né, o uso dos recursos públicos.
Então, nesse sentido, quando a gente tem a regulação da administração pública em matéria econômica, a gente concebe que quando eu tenho uma função a ser exercida pelo Poder Executivo, essa função, ela tem ali, esse exercício dessa função administrativa, ela está limitada ao parâmetro constitucional de obediência à lei. Então, em algumas situações, a administração pública tem sim uma margem de liberalidades, que a própria natureza, né, dessa situação faz com que ela possa, em algumas situações, né, ter uma margem maior de escolha, mas o fim é sempre o bem comum, o interesse público. Então, essa margem de escolha da administração pública não pode fazer ela distanciar de parâmetros de legalidade dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Então, quando a gente fala de inatividade de administração pública, a gente está falando em que situação? De uma ausência de uma atuação administrativa, jurídica ou material, e o descumprimento de um dever legal de atuar, e também a possibilidade que a administração pública teria de atender ou cumprir esse referido dever legal. Então, falar assim, mas o poder público tem muitas demandas, tem muitas coisas para fazer. Então, é importante a gente analisar que a inatividade administrativa, ela muitas vezes, ela está relacionada a situações em que ofendem de forma direta ou indireta a esses princípios constitucionais do exercício das funções públicas. E aí, com isso, né, se eu tenho essas situações de inatividade, eu acabo tendo problemas de gestão e de racionalização administrativa, do uso de recursos humanos, recursos financeiros. E para eu configurar uma omissão ilícita por parte desse dever que a administração tem, eu tenho que verificar se ele está legalmente previsto ou deduzido no ordenamento jurídico. E aí, caminhando para a gente fazer a intersecção, eu acabei baseando em estudos que vários países começam a se preocupar com esse silêncio, com essa inatividade da administração pública, né? Então, se ela tem uma função ativa, né, a ser exercida, quando ela não age, ela pode impactar em uma série de interesses, em delitos econômicos que exigem a licença ou autorização como componentes do conteúdo incriminador. Eu tenho, muitas vezes, o frequente não cumprimento da administração pública brasileira, sem qualquer parcimônia, a gente tem visto aí, sem qualquer pudor do administrador público, com prazos, né? Ele tem ele simplesmente, né? Ele vai conceder quando ele quiser, né? E a gente vê que isso não compactua com os princípios constitucionais da administração pública. Então, a não obediência a prazos previstos para fornecimento de informação, emissão de decisão, essa inatividade formal, ela não deve ser tolerada, né? É isso que parte a minha instigação aqui para os senhores. Então, o silêncio administrativo é uma resposta, a teoria do silêncio é uma resposta preventiva ao sistema jurídico de inatividade formal da administração pública. Então, a gente tem a obra brasileira, por exemplo, do André Sade, de 2013, outros autores escreveram também, e na literatura estrangeira a gente tem até mais fontes sobre isso. Essa teoria vai analisar situações em que ele pode se manifestar esse silêncio por alguns abusos da administração e ofensa aos princípios da legalidade. E aí, o que a gente diferencia dentro dessa teoria do silêncio é que esse silêncio, ele pode se manifestar, de acordo com a
as discussões até então movimentadas no estado da arte. Quando que esse silêncio vai ser uma vontade da administração e quando não? Será que ele é realmente um ato ou será que ele é uma ficção jurídica? Então, a gente tem autores como Garcia, Trevijano, Garnica, que trazem, por exemplo, no direito espanhol, que independentemente da natureza que se agrega ao silêncio, ele faz uma interpretação pró-administrado, né? Tendo esse norte para resolver os problemas da aplicação prática no que tange ao silêncio. Então, esse dever de decidir como um dever inerente à administração pública, ele decorre, obviamente, da lei. E essa inatividade da administração, ela pode se configurar, por exemplo, numa situação de inatividade material, que eu tenho uma passividade, uma inércia da administração, e uma inatividade formal, né, que se converte em uma omissão por infração de dever legal de fazer ou de atuar, que determina a sua antijuridicidade. E o silêncio, quando dito positivo pela legislação estrangeira, ele tem a ver com aquela máxima, né? Quem cala, consente. Então, o que geraria o silêncio positivo da administração? Geraria, nessa teoria, né, para alguns autores, a possibilidade de acolhimento dos pleitos dos administrados. Por exemplo, eu solicitei uma licença para operar uma autorização financeira, ou eu solicitei uma licença para operar uma indústria, ou para alguma licença ambiental. Naqueles pleitos que ficassem parados diante da administração, pela teoria do silêncio positivo, a omissão da administração seria uma possibilidade de acolhimento dos pleitos do particular. Essa teoria do silêncio positivo, a gente vê que ela é admitida em alguns países. No Brasil, essa tese não é aceita pela nossa jurisprudência. Na maioria dos nossos casos aqui da jurisprudência analisados, o silêncio tem natureza denegatória. Então, é como se a gente verificasse pela análise jurisprudencial brasileira que a administração pode demorar para atuar, porque não há ato sem a devida e expressa atuação da administração conforme os ditames legais. E o silêncio negativo, ele não é considerado assim um ato em si mesmo, mas na teoria do silêncio seria uma negativa ou uma abstenção de pronunciamento. E quem defende essa visão entende que o ato administrativo exige uma declaração de vontade da administração. E no caso da omissão administrativa, o que existe na teoria do silêncio negativo é o contrário, né? É uma ausência de manifestação de vontade. Então, mais parece ser essa a orientação adotada no Brasil. Então, só que a gente tem visto, por exemplo, em obras que esse silêncio pode ser, na verdade, um desvio de poder, né? A gente pode perceber que, às vezes, por detrás desse silêncio, eu tenho um distanciamento dos interesses públicos. E aí acaba que, se eu trato isso, se eu trato isso como algo indiferente, eu acabo autorizando a administração pública a agir, a inagir, na verdade, a ser inativa, né? Então, isso eu coloquei também na tese. Agora, na tolerância, né, a gente tem uma forma intencional que eu coloco na minha tese de silêncio administrativo. Quando eu tenho uma administração pública tolerante, ela tolera os seus súditos, né, na expressão de Ernesto Garzón Valdez. Eu tenho uma tendência a proibir o ato tolerado, mas nesses casos eu acabo gerando para o particular, e é aí que mora o problema para fins de revisitação da teoria do silêncio no direito penal, e principalmente no direito penal econômico, é que no âmbito do silêncio, na forma de tolerância, eu tenho uma possibilidade
nesses casos que eu comentei com vocês, de gerar um componente que a gente chama de diálogo ou de um agir comunicativo da administração para com o administrado. E aí eu entro nas hipóteses de confiança, né? A gente tem estudos sobre a confiança em Luhmann, a Flávia Siqueira Cambraia escreveu sobre o princípio da confiança, inspirada em estudos que ela fez na Alemanha, e a gente vê em Jacobs também esse estudo do princípio da confiança. A Heloísa Stelita também coloca no livro dela sobre a responsabilidade dos dirigentes empresariais, essa ótica da tolerância. Então, esse é o conjugamento mais complexo do tema do silêncio para com o tema das desobediências administrativas, em situações em que o agente comete formalmente um delito que tinha como, no tipo incriminador, um ato a ser emitido pela administração pública, e essa administração pública, ela tolerou, né, aquele comportamento que aparentemente era ilícito. Ela acabou gerando uma situação de conformidade para aquele agente. Naquele exemplo que eu citei, por exemplo, dos crimes envolvendo o parcelamento do solo. Nesse aspecto, se eu considero pura e simplesmente a teoria do silêncio negativo, não teve licença, então, no silêncio negativo, não há licença, pronto e acabou. Ele não tendo a licença, ele comete um delito. Se eu analiso esse caráter de dependência absoluta do direito penal em relação ao direito administrativo, no que tange à interpretação do silêncio, eu vou ter alguns problemas, né? Nesse caso, eu vou ter problemas, por exemplo, de uso racional da via penal. Porque aí o direito penal, ele tem que analisar outros critérios, além de critérios formais, mas critérios materiais, principalmente critérios relacionados à ofensividade desta conduta e o esgotamento da via administrativa. Então, se eu tenho uma administração pública silente, que tolerou um comportamento, gerando um aspecto de confiança, de permissibilidade, e isso pode afetar questões relacionadas às hipóteses de erro de tipo, erro de proibição. O professor Frederico Horta escreveu um livro sobre o erro no âmbito, esse aspecto cognitivo, né, os elementos normativos que remontam aí e o aspecto do erro de tipo, o erro de proibição, e aí eu acabo analisando que em alguns aspectos, é importante considerar essa estrutura, né, desses componentes que demonstram a tolerância. E de outra forma, eu também tenho que analisar, por exemplo, situações em que o direito administrativo não concedeu a licença ao particular por N problemas de silêncio, né, de inatividade, ou mesmo ele denegou por um critério de má gestão ou má análise dos documentos desse particular, então ele não conseguiu a licença, mas se a gente fosse analisar materialmente falando, por meio de prova pericial, por meio de prova técnica, o comportamento do agente não cria nem incrementa riscos juridicamente relevantes. E aí, a ótica da ausência da autorização, ou da licença, ou da permissão, precisam sim, e o direito penal tem que ter essa capacidade de analisar, principalmente a favor do réu, de analisar os parâmetros de ofensividade, ainda que o tipo penal faça a exigência desse ato administrativo para a licitude da conduta. Então, eu coloquei aí algumas considerações finais, e desculpem pelo avançar, estou aberta a questionamentos, e muito obrigada por terem essa paciência, né, de escutar aí quase uma hora de fala. Professora Rafa, queria te agradecer, foi uma brilhante de uma aula, eu anotei diversas
colocações. Enquanto você foi falando, algumas você abordou ao longo da tua exposição. E eu queria comentar rapidamente, né? Você fez menção a esse texto do Luiz Greco sobre essas 3 oportunidades em que a tolerância pode, nesse primeiro momento, ela simplesmente será algo indiferente, né, para o direito penal, afinal de contas. Uma segunda que se fosse naquelas modalidades, tolerância ativa e passiva, né? E terceira, que ela tivesse então, essa postura sobre essa, vamos dizer assim, trabalhar com essa conotação de aferir a imputação a partir da confiança. E dito isso, eu quando trabalhei com o meu material de delitos de acumulação, tem um tópico específico em que eu também passei algumas rápidas reflexões sobre a tolerância em crimes ambientais. E a minha pergunta para você, na verdade, é uma pergunta um pouco mais assim, vamos dizer assim, pontual. Será que é possível afirmar, então, que nesses casos onde tem essa atuação tardia da administração, ou haja essa tolerância, ainda que posteriormente, tá lá 5, 6 anos demorou para a administração pública atuar, podemos afirmar que há um reconhecimento de afastamento de ofensividade claramente do bem jurídico ou não? O que você acha? Bom, Décio, excelente pergunta. O que eu busco é chamar ou convidar o profissional do direito a não desconsiderar esse aspecto da inatividade da administração pública no âmbito da formação da vontade, na formação do injusto. E aí, nesses aspectos, eu entendo que quando eu tenho uma inatividade, pura e simplesmente da administração pública, a gente tem as teorias do silêncio positivo e negativo, isso pura e simplesmente não vai gerar ao particular uma autorização, a omissão me deu o direito de agir contra interesses, por exemplo, fundamentais, como o meio ambiente, como a ordem econômica. Então, o que eu busco nesse estudo é que, em determinados casos, e analisando-se, né, o contexto da conduta, da imputação objetiva, principalmente nessa análise do princípio da confiança, como causa de exclusão da tipicidade, e em alguns casos também, né, interpretando-se aí como uma esfera de licitude da conduta de forma supralegal, a gente verifica que não é pura e simplesmente a omissão da administração que vai gerar um dever do particular agir contra direitos ou bens jurídicos protegidos pela norma penal, né? Mas que indiferente a isso, indiferente a essa inatividade, a dogmática penal não pode mais se manifestar. Né? Então, eu tentei, ao longo da minha pesquisa, chamar a atenção de que essas ordens legais, né, dos tipos penais, elas têm que ser ordens competentes, taxativas, claras, e da mesma forma a administração pública tem os seus deveres constitucionalmente observados. Então, não seria em todo caso, em alguns casos de experiências e em alguns supostos fáticos que eu analisei, em tragédias ambientais mesmo, a gente vê, eu tenho um indivíduo que se vale da tolerância da administração, como no caso de Samarco, e para a ausência de fiscalização da administração pública, ele acaba violando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida, à liberdade, à vida, à integridade corporal, ao patrimônio de uma série de pessoas e de gerações. Então, não é qualquer inatividade da administração pública que vai gerar um comportamento comunicativo, né? Que a gente fala, um agir comunicativo excluidor da tipicidade no âmbito da confiança, mas que, sobejamente, em alguns casos, isso precisa ser analisado, até mesmo porque o direito penal,
ele deve ser a última ratio, né, para proteger esses direitos indeléveis ao convívio social, à coexistência mútua. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, claro. E até porque, como você bem levantou, se a gente for pensar, então, que nessa ação, vamos dizer assim, adotando-se esse sentido que é essa ação, né? Do Ou melhor silêncio dizendo, positivo, né? exato, A administração calou, consentiu, né? exato. Não, não, nem A gente sempre. tem que também refletir, porque enquanto você falava, eu lembrei de dois casos, né? Um foi um precedente que eu analisei até eu tinha feito uma pesquisa de campo numa mestrado, pesquisa de campo não, uma pesquisa com precedentes, né, na minha dissertação lá na USP, e um dos casos era algo assim, eu não vou lembrar, eu estava procurando enquanto você falava aqui um número até no texto, mas não achei. É um caso do STJ, e em que o sujeito invade uma área de preservação permanente e monta lá um sítiozinho e vive. Assim, mas não é uma pessoa que tinha outra casa, era o sítio próximo, não. Era a vida dele ali, né? E o curioso do relatório da decisão era esse, que eles afirmavam assim, olha, mas o argumento do ministro era esse, mas a administração levou 15 anos para descobrir lá. Então, assim, não, e é tão pequeno o terreno, então que a gente deixa. Como se tivesse um fator, assim, meio de solidariedade. Ah, demorou tanto. E porque, paralelamente a isso, há um caso aqui próximo a Curitiba, de uma área, literalmente foi feito um alagado artificial, fica no município de Ponta Grossa, em que houve uma autorização para que pessoas construíssem casas numa área da região, e diante de que algumas pessoas viram casas lá, outras invadiram outra área, e está todo mundo lá há 30 anos. E agora o Ministério Público está metendo ação civil pública e ação penal em cima de todo mundo. E, claro, advogados levantaram na causa, mas peraí, aqui é a tolerância, né? E ainda, fora isso, claro, saindo do bem super individual, me veio aquele fatídico episódio, que na minha ótica não tinha que ter direito penal, mas enfim, que todo mundo se recorda sempre, que é diante da omissão do intervalo de fiscalização lá das boates, né, da questão de segurança, que acabou ocorrendo aquele incidente Na trágico, Boate Kiss, gigantesco da Boate Kiss. Eu achei exatamente. maravilhosa a tua abordagem. Eu vou passar, se algum aluno quiser abrir o áudio para perguntar, professora Rafaela, Ah, fique à sim. vontade. Eu, Vamos interagir, eu, pessoal. Aproveitar. por favor, vocês ficaram até esse momento, agora vocês têm que perguntar. Bom, obrigada, Dés, pela oportunidade. Assim, é um tema que eu sou suspeita para falar, eu gosto muito, mas eu sou uma pessoa bem, assim, revoltada com aquela questão de que ordem é para ser cumprida, né? Eu sou meio anarquista, eu confesso, mas diante, obviamente, de autoridades que a gente percebe aí uma autoridade, e nesse cenário atual dá para a gente analisar muito bem esse contexto, né? De que essa formalidade da ordem nem sempre reveste de licitude no âmbito material. Legal. Pessoal, alguém quer fazer algum questionamento, professora Rafaela? Fique à vontade aí. Senão eu vou aproveitar e eu vou sugar perguntas, então. Vocês vão ter que todos comprar o livro, tá? Acho Aqui que isso é foi um importante, teaser. né? Então, deixa eu aproveitar, deixa eu fazer um complemento. Então, você mencionou ali até aquela circunstância do parágrafo único da 8137, né? Certo, E você mencionou lá o próprio delito de desobediência no Código Penal. Essa exatamente. abordagem que você apresentou, você acha que também seria viável para bens jurídicos individuais, para todos os mecanismos, ou somente para os aspectos de superindividualidade mesmo de bem jurídico? Bom, aqui, na verdade, por exemplo, eu sou uma das pessoas que tem um maior pavor, por exemplo, do delito de desacato, Sim, por que que ele ainda existe, da forma como ele existe, da forma como, não se questionando, né, as questões, por exemplo, de observância, de obediência à administração, mas da forma como ele é colocado no artigo 331 do Código Penal, por exemplo, ele é um crime que a gente vê na análise conjuntural dele, que, assim como a desobediência, eu tenho, em algumas situações, o particular questionando a ordem e isso sendo considerado como desacato.
Então, no âmbito do direito penal geral, eu posso ter, por exemplo, no âmbito do artigo 330, quando eu falo, por exemplo, no cenário de pandemia, né, Décio, a gente está com a lei 13.979, falando que quem descumprir as medidas em todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, elas podem estar sujeitas ao crime do artigo 330. Então, nesse caso, quando eu tenho, por exemplo, uma omissão da administração em definir claramente o que é uma atividade essencial, né, em que nível que isso afeta, eu acredito que essa teoria do silêncio pode ser aplicada também na análise desse tipo penal, principalmente nesse cenário de pandemia, para evitar, por exemplo, uma criminalização midiática ou uma utilização desenfreada do artigo 330 nesse cenário, né? Até mesmo porque nesse cenário a gente tem visto aí uma série de ações chegando aos tribunais, de associações comerciais, de entidades que vem questionando esse papel de emitir recomendações por parte dos municípios, e muitas vezes essas recomendações, o indivíduo ele tem que conhecer essa recomendação municipal, a estadual e a federal. E qual que é a ordem, né, no sentido de a ser cumprida? Ela é clara? Então, em alguns casos, a administração ela não esclarece, nesses casos da pandemia, por exemplo, do crime de desobediência na pandemia, em algumas cidades eu não tenho muito claro o que é um serviço essencial, o que é o horário de funcionamento. Eu vou te ser muito sincera, aqui em Uberlândia, por exemplo, o comitê de enfrentamento à Covid já voltou atrás em tantas coisas que essa omissão da administração no âmbito da clareza dessa ordem me soa como influente aí não só na questão da tipicidade, que o agente não acredito que, de uma forma generalizante, eu possa tratar recomendações como ordens da administração por um sentido legal, mas também sobre essa questão no âmbito do erro, né? Eu tenho uma administração silente que acaba levando o particular a má interpretação da realidade, né? O que pode, o que não pode, não só no erro de tipo, de saber qual que é a ordem, mas também no sentido de erro de proibição. Me desculpe se não era esse o entendimento, mas no âmbito do direito penal geral também. Sim, sim, até porque como você falou, né, além de eu estar na situação de erro, me veio agora um exemplo, quando você mencionou a questão da pandemia. Eu fico imaginando, eu tenho atuado muito também em Santa Catarina, a gente está com o escritório lá agora, e assim, Santa Catarina está, de acordo com notícias informais, com metade da população carcerária com Covid. E aí a gente começa a pensar assim, bom, simultaneamente, há determinações típicas da lei de abuso de autoridade que colocariam o diretor do presídio numa hipótese de abuso de autoridade pela situação de saúde, mas simultaneamente há também um silêncio estatal diante disso, que gera uma celeuma propriamente de hermenêutica, no caso concreto, que é assustadora, né? Como você bem falou, a gente sabe que o direito penal não é a solução para isso, mas infelizmente parece que há essa administrativização, né, essa busca por uma assessoriedade cada vez mais ampla, nos remonta, parece que há um caminho sem volta, né, nesse ponto. E o silêncio é tão importante, Décio, que se não fosse importante o cumprimento, a atividade da administração, a gente não teria ali corrupção passiva, a prevaricação, né, como delitos que eu vejo, por exemplo, na prevaricação, a punição, a criminalização do silêncio do agente público, né? Lógico que em critérios mais especialmente delimitados, mas eu analisar, sem ser essas questões de prevaricação, mas analisar questões genéricas que possam influir no agir comunicativo
e num cenário em que a gente vive essa teoria, quando a gente vai estudar Hannah Arendt e outras fontes, né, a gente vê o tanto que essa ideia do diálogo, e do próprio diálogo de fontes, porque o assunto que eu trouxe aqui foi um assunto de diálogo de fontes, né? Em alguns pontos, realmente, o diálogo é necessário, eu tenho que dar primazia ao direito administrativo, porque o direito penal é a última ratio. Mas a interpretação do direito penal, muitas vezes, num cenário em que o direito administrativo se reveste de um desgoverno, de uma série de questões, se o direito penal está sendo revisitado e analisado, principalmente para proteger o réu, né, na dúvida, a interpretação a favor do acusado, e também para evitar a proteção deficiente em situações importantes a bens jurídicos, como a vida, a saúde, também a análise criteriosa do direito penal de uma forma orientada pelos seus princípios, não vou falar aqui, não vou entrar no sexo dos anjos, qual que é a diferença do direito penal com o direito administrativo, até porque esse debate, né, a gente acaba, eu até coloquei como ponto, mas esse debate é mais um debate que vai refletir na política legislativa, sancionatória, né, no âmbito da criação das normas, e obedecendo-se ao histórico do direito penal, ao histórico do direito administrativo enquanto princípios, etc. Mas, ainda assim, no Brasil, a gente vê que é importante considerar isso, na minha humilde opinião. Show de bola, show de bola. Pessoal, alguém quer abrir o áudio e perguntar uma coisa para a professora? A gurizada ficou meio acanhada, parece. O tema é assustador, mas a gente acaba começando a linkar mais, nesses casos. Para gente que estudou com a professora Helena, sabendo da abordagem que ela traz, é inevitável cair nesse embate tremendo da área penal e da administrativa, né? Até porque essa tua frase final é a conclusão da tese de livre docência dela, né? Seja, exato, eu citei aqui fazendo referência a ela. Se a gente tem essa briga entre as duas áreas, bom, a política legislativa que vai definir e a única coisa que nos compete é respeitar. Se já tem uma punição grave na esfera administrativa, que o penal não seja um bis in idem, né? Como o próprio... que nós usemos o critério do bis in idem, ou que a gente participe e exija, né, do legislativo, por meio de ações próprias, uma política legislativa racionalizada, né, ou racionalmente, para que a gente não tenha aí afrontas à Constituição, que a gente use aí de ações declaratórias de inconstitucionalidade, etc., das ferramentas que a gente tem aí para tentar buscar um raciocínio, se é que é possível, do legislador. Sim. Bom, já que essa gurizada ficou inerte, eu também não quero sobrecarregar a professora na sexta-feira, para a gente poder ir para Imagine, cada um para o seu happy muito hour em casa. Eu vou mais uma vez com certeza. imensamente, Rafaela, a tua participação no nosso núcleo de estudos, dizer que ele está sempre de portas abertas, e quando quiser participar novamente, será um prazer. E já assumimos o compromisso de adquirir aí sua obra assim que sair. Sim. Eu confesso que eu procurei o arquivo na biblioteca da USP, não achei, tô curioso para ler, então. Então, eu tô no limite da publicação, até para tentei segurar, e aí por isso eu quero que vocês leiam e critiquem, né? Falar, não gostei disso, eu adoro ouvir críticas, a gente cresce muito com as críticas dos alunos. Eu só escrevi essa tese e eu fiz dedicatória aos meus alunos, porque foram tantas perguntas durante os grupos de pesquisa, como esses, o NECRIM, que não é só o aluno que cresce, mas principalmente o professor. Sim. Eu não seria nada sem os meus alunos. Eu não seria um terço do que eles fizeram por mim aí. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço mais uma vez. Paciência. Mais uma vez, obrigado por mandar o material e até uma próxima. Um abraço a todos. Sim, e estou à disposição. Eu deixei meu e-mail, caso queiram.
me criticar e fazer sugestões, me mandem aí um e-mail, tá bom? Tá bom. Um abraço, pessoal. Até mais. Um Um abraço. Tchau, abraço, tchau. Décio. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Beleza. E aproveitar só para encerrando aqui, pessoal, passar o tema do nosso próximo encontro já, que será daqui 15 dias. Será com a professora Silvia, da UNOeste, lá de Francisco Beltrão. Um abraço a todos mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço para Curitiba Até e mais. toda a região aí. Tchau, tchau.